Bom dia a todos, aqui é o Padre Márcio. Hoje é sexta-feira, dia 30 de julho, finalizando uma semana, finalizando o mês. Amanhã já, nesse penúltimo dia do mês, Evangelho do dia, mensagem do dia, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Para começar, é importante a gente ler o Evangelho e perceber que as pessoas da terra de Jesus eram chamadas de sua família. Então, seus irmãos e suas irmãs eram as pessoas da sua terra. Naquela época, esse conceito de irmão e de primo era meio confuso. Então, todo mundo que era dali da mesma terra era uma família, né? Uma família tribal. Por isso que a tradição fala que apenas Jesus foi filho de Maria. Os outros, eles eram co-irmãos, primos, eles eram parentes, não eram exatamente irmãos como nós temos hoje os nossos irmãos, né? Eles eram ali do clã, da tribo, da parentela de Jesus. Eles falam: olha, suas irmãs não moram conosco? Como assim irmãs moram conosco? Então, é só para a gente se situar. Meus irmãos, hoje nós falamos um pouquinho sobre essa dificuldade, né? Santo de casa não faz milagre. Então ele vai falar: o profeta não é bem estimado em sua própria pátria e em sua família. O tema é evangelizar a família. Semana do dia 8 ao dia 14 teremos a Semana Nacional da Família. E hoje nós vemos a dificuldade nossa de evangelizar os nossos familiares, os nossos amigos também. Então, quando a gente é enviado em missão, o Padre Márcio é missionário, né? Eu não sou daqui da cidade de Sorocaba, a gente vê como é diferente você pregar para pessoas estranhas do que para pessoas conhecidas, amigas ou familiares. É mais difícil, porque as pessoas, quando nós somos da família ou somos amigos, quando a gente fala de Deus, às vezes elas não veem Deus, elas ficam olhando a nossa história, o nosso humano, as nossas fragilidades, e elas acabam não aproveitando a graça de Deus que está em nós. Então eles, em vez de olhar o grande profeta que surgiu no meio do povo, eles ficam pensando ainda em Maria, em José, na vida de Jesus naquela cidade. Eles estão presos ainda à materialidade, à temporalidade. Falar de Deus é falar mais do que o tempo, é falar mais do que a história, é falar mais do que aquele lugar. Falar de Deus é falar do céu, é falar do fim último de todas as coisas, do princípio da existência. Então, falar de Deus é transcender. Então, por que nós não conseguimos evangelizar a nossa família, os nossos amigos? Porque muitas vezes eles não transcendem aquilo que nós estamos passando. E a mensagem que nós transmitimos é uma mensagem de transcendência. É uma mensagem para superar as limitações meramente humanas. Não é uma mensagem psicológica, não é uma mensagem social, não é uma mensagem humanista, mas a mensagem que nós transmitimos é uma mensagem de salvação, é uma mensagem de fé. E aí tem que transcender. Por isso nós também, quando evangelizamos a nossa família, nós também às vezes teremos essa dificuldade. Não, Jesus não teve, né? Jesus é mestre e Senhor. Nós temos essa dificuldade também de transcender quando a gente evangeliza a nossa família. Muitas vezes a gente acaba deixando a graça de Deus e assumindo
a essas questões humanas, afetivas, históricas da nossa família e acaba que a gente se perde. Em vez da gente levar o Evangelho, a gente acaba misturando isso com aquilo que a gente já vivenciou ali. Então acaba criando bloqueios também na nossa cabeça. E às vezes é mais fácil lançar a mensagem para terrenos estranhos do que terras nossas, né? Que Deus nos ajude, que Ele nos ajude a transcender, a lançar uma mensagem que esteja além das nossas questões humanas. Quando eu vou evangelizar alguém, eu não posso me prender àquilo que o outro me deve, àquilo que eu devo para ele, às nossas questões. Eu preciso acreditar que aquele momento é um momento maior do que tudo aquilo que nós já vivenciamos. Aquele é um momento único, é o momento do Kairós. O Kairós é o tempo de Deus, não é o tempo histórico, não é o tempo humano, temporal, mas é um tempo que transcende a nossa vida. Que Deus nos ajude e que abramos o nosso coração e que os nossos familiares, nossos amigos também abram o seu coração, que todos se convertam ao Senhor. Que desça sobre vós a bênção de Deus, bênção de cura, bênção de libertação, bênção de paz. Que o Senhor possa abençoar as famílias e sejam muito unidas e que se abram para o amor, se abram para a fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é sexta-feira, hoje nós temos confissão na matriz a partir das 14 horas e às 7h30 da noite a Santa Missa presencial sem necessidade de agendamento. Hoje também a gente vai estar retirando o bolinho caipira, quem comprou, marcou para retirar na sexta, quem marcou para retirar no sábado tem que retirar amanhã. Hoje é só para quem retirou hoje, tá bom? Então, Deus abençoe e obrigado a todos que ajudam a nossa comunidade. Estamos encerrando o mês, né, nessa semana. Obrigado a todo mundo que nesse mês contribuiu com a nossa comunidade paroquial São Guilherme. Boa sexta-feira a todos.